Boa noite, gente. Estamos entrando aqui. Oi, Jana. Oi, Rafa. Oi, Débora. Oi, Reu, a Camila já está aqui, responsável pelos nossos looks hoje, junto com a Maria Luca, né? É isso aí. Oi, gatinho. A outra vez ele reclamou que eu não mandei beijo para ele, então hoje eu vou começar mandando um beijo para ti, tá, meu amor? Beijo, Deus. Manda, manda beijo para todo mundo. Pessoal, entramos um pouquinho antes. Eu quero só dizer que nós estamos transmitindo aqui pelo Instagram e também pelo nosso Facebook, tá? As respostas, as perguntas da live precisam ser enviadas aqui no Instagram, que serão essas as respondidas. E pelo Facebook a intenção é da gente também transmitir esse conteúdo por lá, né, Débora? Sim. Então, ele vai ficar na página da Rematia Coaching e também no perfil da Débora. Se a gente não ficar olhando muito para o Facebook, é que a gente está com duas câmeras, então o nosso foco vai ser a câmera também do Instagram, tá? Mas sintam-se à vontade, a ideia é a gente debater um pouquinho sobre ansiedade e síndrome do pânico. Nós entramos uns minutinhos antes, justamente para esperar as pessoas entrarem, e às 20 horas e 7 minutos nós daremos início, então, ao conteúdo, né? E também para dar um beijo para as pessoas que estão aqui. Kleber, meu irmão, um beijão, um beijo para minha família em Santo Antônio do Planalto. Flávio, boa noite. Maris. Isso aí. Então, nós estávamos comentando antes que hoje o tempo nos preocupou um pouquinho, né? Teve queda de energia, teve queda de internet, e a gente estava um pouco preocupado de talvez ter que remarcar a live, mas deu tudo certo. E também aqui um beijo para as pessoas que tiveram as casas devastadas, que se assustaram com esse tempo que está terrível por aqui, né? Concórdia, Mondaí. Sim, sim. Várias cidades da nossa região aqui, né? No Rio Grande do Sul também foram atingidas aí, né? Oi, Danusa, obrigada, querida, pelo comentário. A Bela também, Bel, né? A Bel tá por aí, a mãe. Oi, Laís. Que massa. Que bom, quantas pessoas Opa, queridas por aqui. sim. Deixa eu ficar de olho no relógio. Vini, beijão, Vini. Pessoal, enquanto isso, pensem em perguntas que nós poderemos responder aí ao longo da live, né? Temos uma hora para compartilhar conteúdo com vocês. Então, o assunto é ansiedade e síndrome do pânico. E a intenção é que eu compartilhe um pouco da minha experiência e a Débora de toda a expertise dela sobre os assuntos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo, sobre as diferenças entre medo, entre ansiedade, entre pânico, né? Se a pandemia ela potencializa essas sensações, então tudo isso serão assuntos debatidos na live. Então fiquem à vontade para também prepararem as suas perguntas e aí para nos mandarem aqui. Mais um minuto começa o conteúdo de verdade. Por enquanto é só sejam bem-vindos, né? Então, agora fechou aqui no meu relógio 20 horas e 7 minutos. Então a gente está de fato iniciando a live. Quero agradecer ao pessoal que já entrou aqui com a gente, né? E dizer, gente, que esse assunto faz bastante tempo que eu e a Débora comentávamos sobre a ideia de compartilhar sobre isso aqui no Instagram, né? Aí eu confesso que por um tempo eu fiquei até um pouco apreensiva, assim, porque eu vou compartilhar bastante coisa do meu próprio processo com vocês. Mas chegou um momento que a gente comentando assim, a Débora disse, Rê, compartilha porque tem bastante gente passando pelo que tu já viveu e também passa, né? Porque a gente comentava antes nos bastidores que a síndrome do pânico não tem cura, ela tem controle, né, Débora? Sim. Então, é sobre isso que a gente quer conversar essa noite, tá?
Eu preparei aqui uma introdução, só para as pessoas entenderem um pouquinho o objetivo disso. E aí, Débora, fica bem à vontade quando você sentir necessidade de dizer, falar assim no meio da minha fala também, pode dizer, levanta a mão que tá tudo certo. Pessoal, assim, eu vivi, né, vários processos de ansiedade, de pânico durante bons, longos anos na minha vida. Essa semana eu estava pensando sobre o que eu falaria, né? E eu fiz uma linha do tempo na qual eu identifiquei, assim, que eu realmente lembro de sensações. Eu lembro de sensações desde criança, né? Mas que, assim, que realmente eu tive que buscar algum tipo de ajuda. Aconteceu em 2007, 2009, 2012, 2015 e 2018. Nesses momentos, né, Débora, eu tive. Como é que a gente conversou mesmo essa semana? Que inicialmente você fazia uns episódios esporádicos de pânico, não tinha propriamente o quadro todo instaurado. E, de repente, com o passar do tempo, o quadro se instaurou, que você vinha fazendo crises com mais frequência e com mais intensidade, né? Tanto que acontecia, às vezes, várias vezes durante o dia. E, inicialmente, ela mais esporádica, essas crises. Isso. E aí, isso aí. E aí eu lembro que mais assim, 2007, 2009, 2012, foram momentos nos quais eu vivi algum processo de mudança, né? 2007 foi quando eu fui para a faculdade, 2009 foram algumas mudanças de trabalho, né? 2012 foi perto da minha formatura, 2015 foi quando eu abri a minha empresa e 2018 foi o ápice de tudo, assim. Foi quando eu realmente tive um tilt geral, né? Tive realmente a síndrome do pânico. Mas uma coisa que eu quero comentar, Débora, que é um dos motivos da gente estar fazendo a live, é que por todo esse processo, todo esse período de anos, eu sentia coisas muito diferentes, assim. E eu tentava compartilhar com as pessoas, e não dá para julgar também quem nunca viveu, né? Mas eram sensações que realmente as pessoas não entendiam o que eu sentia. E isso me fez ficar muito envergonhada de compartilhar o que eu estava sentindo, né? E aí eu lembro que eu ficava, assim, muitas vezes matutando em cima de um pensamento, criando... Assim, eu lembro muito quando eu estava abrindo a Rematia, e certa vez eu ouvi uma frase assim, ó, que quando a gente cumpre a nossa missão, a gente parte desse mundo, né? E eu sempre tive muito medo da morte, medo de morrer, né? É um assunto que a Débora sabe, é bem recorrente, é algo que hoje eu tenho um pouco de desejo de buscar, estudar um pouco mais, né? Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu lembro que na semana que eu abri a Deus, será que essa é a minha missão de vida? Será que eu vou morrer então agora, né? Mas eu achava tão absurdo pensar aquilo e por outras vezes ter sido julgada por não ter sido compreendida diante do meu pensamento, eu não compartilhei isso com ninguém e eu fui me sufocando mesmo nas sensações, né? Né, Débora? É tipo um sufoco, assim, que dá em quem sente, né? Uhum. Então, a síndrome do pânico, ela é uma doença, assim, relativamente nova. Na verdade, ela sempre existiu, mas ela só passou a ser estudada muito recentemente. Então, é muito difícil ainda para as pessoas que não têm familiaridade com esse tema conseguir entender a dimensão e a profundidade do dano que isso pode causar ao portador de pânico. Eu acho bem importante a gente entender como é que isso funciona. A etimologia da palavra pânico, ela é assim: existia um deus na Grécia que se chamava Deus Pan. Esse deus, ele era o deus das florestas e ele tinha patas, chifres, orelhas e focinho de bode numa forma humana. O objetivo dele era assustar os caçadores, quem pensava em fazer um mal, alguma coisa, algum dano para a floresta ou para os animais, como se fosse o nosso curupira aqui no Brasil. Uhum. Só que ele aparecia assim, de repente, de uma hora para outra e se materializava na frente das pessoas. E causava um susto tão grande que as pessoas que pensavam que estavam na iminência da morte.
E a síndrome do pânico é essa. Ela é a sensação iminência de morte, é a sensação de que vai se perder controle, de que vai desmaiar, de que algo muito grave vai acontecer. Qualquer sinal do corpo é tomado com uma proporção exagerada e catastrófica. Era isso que você sentia, Rê? Sim, total. E assim, uma perda de noção muito grande das sensações fisiológicas, né? Eu lembro que, por exemplo, qualquer mal-estar, assim, que eu sentisse, eu já ficava apavorada, né? Eu lembro de uma vez que eu estava em casa, eu não lembro se eu fiz um exercício ou se eventualmente eu fiquei deitada de mau jeito e eu comecei a sentir uma dor. Eu sentia que era uma dor muscular no peito, mas eu achava que aquela dor estava esquisita. E aí, como os pensamentos, eles são são violentos, assim, pensa uma coisa, depois já pensa outra, depois já pensa outra. E aí eu resolvi, então, pesquisar no Google para entender o que era aquela dor muscular no peito, né? A primeira resposta do Google foi infarto. Pronto. Não preciso dizer mais nada, né? Para mim foi um pavor enorme, eu já queria ir para o hospital, eu já queria sair, eu queria pedir ajuda, e aí eu ficava cada vez mais afobada, e aquela fobia, ela travava a boca, seca a boca, né? Dá tremedeira, dá sudorese, é uma coisa absurda, assim. E a loucura maior é que em questão de minutos, passou. Então, para mim era muito difícil entender isso, porque era do 8 a 80, né? Então, de repente, eu estava lá apavorada, porque eu estava infartando. Aí eu tomava uma água, o infarto foi embora e a minha vida continuava, né? Só que durante todo esse período, né, Débora, dessa minha linha do tempo, a Débora me acompanha desde 2018, que foi, na verdade, não, desde antes, né? Desde as primeiras sensações. Você fugir extremamente, assim. Então, a gente começou um processo e depois a Rê acabou desistindo, que eu acho que era aquela coisa da busca de um resultado muito rápido, né, Renata? Isso, porque para mim era difícil ouvir certas coisas, né? Era difícil muitas vezes ouvir também que o problema era comigo e que eu precisava de encontrar a solução. Às vezes era mais fácil dizer que a culpa era do outro, então por isso que eu fugia, né? Mas desde 2007, assim, foi muito engraçado que muitas coisas que eu fiz e que geraram uma certa sensação de pânico, eu evitava aquilo ao máximo, né? Então, eu evitei por muito tempo ficar sozinha, evitei dirigir, né? Eu ainda estou no processo de me libertar para dirigir na BR, porque eu tive uma crise de pânico muito, assim, traumática na BR, e aí eu ainda não tenho, assim, o lance de sair, né? Mas, assim, hoje eu entendo que são construções, né? Mas eu comecei a fazer várias limitações na minha vida e que essas limitações, elas me geraram alguns prejuízos, de certa forma, né? Porque eu lembro que eu sentia isso trabalhando, eu sentia isso com os meus amigos, eu sentia isso em casa, no carro, em festa, em todos os lugares. E aí que é uma sensação esquisita, mas era muito difícil, assim, dizer, olha, eu tô passando mal, me levem para casa, ou deixa eu falar um pouquinho que eu preciso que vocês me ouçam, né? Até que em 2018, Débora, eu quero só pra gente entrar mesmo no tratamento, né? Então eu fiz muita limitação, eu não contava muito porque eu achava que as pessoas não iam me entender. E o fato de eu trabalhar com pessoas, né, desde 2015, então tendo a Rematia Coaching, eu tinha muita vergonha de falar que eu sentia isso. Porque eu não aceitava que eu, com o conhecimento que eu tinha de ferramentas de autodesenvolvimento, de desenvolvimento humano e coaching, que eu estava vivendo aquilo, estava sentindo o que eu estava sentindo. Então eu não aceitava de forma nenhuma. E sempre busquei muito por resultado rápido, né? Então eu ia num lugar para buscar um resultado rápido, aí dava uma certa anestesiada no problema, mas aí de repente o problema vinha, parecia que com mais força. E aí eu ia novamente buscar o tratamento paliativo. Dava uma melhorada, mas voltava com mais força. Até que em 2018, eu comecei a sentir bastante, bem forte mesmo, logo depois do carnaval.
E aí eu fui levando, né? Fui levando, mas eu tinha dificuldade de trabalhar sozinha, eu tinha dificuldade de sair de casa sozinha. E num aniversário da minha mãe, nós estávamos em Concórdia, e para mim toda aquela felicidade do aniversário era uma felicidade muito que vinha uma tragédia depois, né? E aí eu comecei a me desesperar e entrei em choro, assim, ó, desesperada, porque parecia que estava todo mundo muito feliz. E para mim isso era um sinal de que alguma coisa muito ruim que ia acontecer imediatamente. E aí foi o dia que eu falei, não, peraí, eu preciso falar sobre as pessoas, né? Falar com alguém sobre o que eu sinto, buscar uma ajuda efetiva mesmo e conseguir administrar essas sensações, porque elas estavam realmente me fazendo parar de fazer tudo, né? De trabalhar, de sair de casa, de fazer tudo que para mim era essencial e que me trazia felicidade também, né? E aí foi que a gente começou, né, Débora, um tratamento assim, power, né? Então, gente, só para contextualizar um pouquinho, quando a Rê e eu combinávamos que nós faríamos essa live, nós combinamos assim, a Rê faria o depoimento, situaria dentro do que ela sente, como é que é, e eu faria mais uma parte mais de conceitualização, de explicação e uma parte técnica. Então, vocês ficam à vontade para nos questionar, tanto a mim, na parte técnica, quanto a Rê, que se dispôs a dar esse depoimento dela. Mas ela está trazendo assim, uma coisa muito importante, que é a sensação de que até no estar feliz tem um sinal errado do corpo. A pessoa que é portadora de pânico, ela tem dificuldade de lidar com qualquer tipo de emoção, seja as emoções positivas, como um aniversário que a Renata falava, seja um presente que se ganha, seja um abraço inesperado de uma pessoa, como as restritivas também, porque tudo aquilo ela interpreta como um sinal, como se ela tivesse efetivamente em risco. E isso não existe, gente. E outra coisa que a Rê trouxe, que é bem interessante, é a tendência a fazer generalizações. Ela falava da crise na rodovia. Ela teve uma crise dirigindo. Então, lá no inconsciente, o que acontece? Todas as vezes que eu for dirigir, eu vou ter uma crise de pânico. Não tem relação, não tem como ter essas generalizações. Ah, se eu estava fazendo um exame tal, naquele dia eu senti tal coisa, então eu vou evitar qualquer ambiente que me remeta àquilo. Um ambiente fechado. E aí a pessoa passa a fazer evitações constantes e ela acaba deixando de viver muita coisa, acaba deixando de se relacionar, acaba deixando de trocar, porque ela tem muito medo disso. E como a gente está vendo aqui as pessoas conversar, é a sensação constante de ser incompreendida. Porque o que é bem comum nos portadores de pânico, normalmente são pessoas extremamente perfeccionistas, pessoas extremamente autoexigentes, pessoas extremamente críticas, que estão sempre se policiando. Essas são as pessoas que têm mais tendência a fazer a síndrome do pânico. O que acontece lá no nosso inconsciente? Se nós olharmos dentro da gênese, do começo da síndrome do pânico, o que acontece? Em geral, são pessoas que se preocupam com tudo, que cuidam de tudo, que cuidam de todo mundo. E, em algum momento, as pessoas também querem trocar, querem ser cuidadas, querem ter o direito de se sentir fragilizadas. Eu não estou dizendo fracas, eu estou dizendo fragilizadas. Então, não se permitem isso consciente, o que acontece? O nosso cérebro cria uma situação. Você não para me ouvir, então eu vou fazer você parar na marra. Concorda, Rê? Concordo, totalmente. E o quando essa questão do perfeccionismo, né, que para mim aflorou muito mais, assim, como eu comentei antes, né, quando eu abri o escritório. Então, eu tinha um desejo de fazer a coisa acontecer da forma que eu imaginava,
E aí eu não conseguia pensar na hipótese das pessoas descobrirem o que eu estava pensando e sentindo, né? Então, por muito tempo aquilo, eu falo assim, que hoje é mais fácil falar sobre isso, porque aquele tabu todo que eu tinha, achando que eu era uma pessoa diferente, né? Porque eu pensava, meu Deus, tá todo mundo vivendo normal e eu não consigo viver normal, né? Então, quando eu desmistifiquei isso, entendendo que tá tudo bem sentir isso também, que faz parte da vida, faz parte dos aprendizados, quando eu me dei a oportunidade de mostrar minha vulnerabilidade, entender que toda aquela casca que eu tinha criado, né, para fingir que estava tudo bem, não precisava existir, as coisas começaram a melhorar. Então, é justamente isso, mostrar que o perfeito é uma coisa, né? Eu buscava pela perfeição, né, Débora? Então, hoje eu entendo que o perfeito não existe, eu procuro melhorar 1% por dia, né? E isso me dá muito mais, assim, tranquilidade em executar as coisas da minha vida pessoal, da minha vida profissional, mas já não existe mais aquela hiper preocupação das coisas saírem redondamente redondas, né? Que era como era antes, assim. Ou das pessoas me enxergarem e pensarem, nossa, ela não tem problema nenhum, que era a visão que eu queria há um tempo atrás que as pessoas tinham de mim, né? Nossa, não tem problema nenhum, né? Quando na verdade não, todo mundo tem problema e a gente está aí para resolver os problemas da vida, né? Então, isso que a Débora falou antes sobre as sensações, assim, realmente era uma das coisas que eu comentava com ela sempre em terapia. Nada para mim era muito bom que me deixava feliz, e a felicidade me assustava, o sucesso me assustava. Quando as coisas começaram lá em 2018, assim, o meu trabalho começou a prosperar, eu tinha medo de estar prosperando, porque eu não sabia o que ia ser lá na frente. Então, eu só não evitei trabalhos porque eu já estava um pouco mais consciente de que essa evitação era característica de uma doença que eu estava tendo, né? E E tem um aí, quando eu... ponto bem interessante também, né? É muito difícil a pessoa evitar trabalho, porque quando se está trabalhando, se acessa uma outra esfera psíquica. Você trabalha com a técnica, você trabalha com uma coisa que você tem controle. Agora, na hora Uhum. de se relacionar, na hora de trocar, você acessa uma instância psíquica diferente, que é a da afetividade, que é a da troca, que você não sabe o que vem do outro, que você não tem um total controle sobre as emoções. Então, para o portador de pânico é muito fácil trabalhar, né, Renata? E aí Sim. acaba lá. Gerando um outro ponto que é a síndrome de burnout pelo excesso de trabalho, que não consegue ver nada além daquilo ali. Porque Uhum. inconsciente é uma fuga, é onde ele tem total domínio e tem total controle. Que é como a gente falava, né? Você veste uma máscara, né? Por exemplo, no meu caso, sempre foi a máscara profissional a que prevaleceu. Então, a partir do momento que eu tinha que tirar a máscara profissional, né? Era difícil, assim, eu encarar certas coisas que a pessoa precisava encarar, né? Uhum. Então, a minha fuga sempre foi o trabalho, e da mesma forma, muitas vezes o trabalho é que me gerava muitas consequências, né? Que talvez me trouxeram a ter ali essas situações, essas sensações tão. São sensações difíceis de lidar no primeiro momento, mas depois que a gente entende, as coisas ficam um pouco mais facilitadas, né? E a gente passa também a ter entendimento e controle desse processo a partir do momento que se passa a entender quais são os desencadeadores do pânico. Uhum. Por exemplo, 80% das pessoas ligam o pânico ao infarto. Ah, eu vou infartar e eu vou morrer. Outras pessoas têm medo de atentar contra a própria vida. E aí elas me dizem, mas eu não quero morrer, mas eu tenho medo de fazer alguma coisa contra mim. É aquela Uhum. sensação exagerada também do pânico. Quem não quer morrer não se mata, né? Embora a Uhum. gente sempre fique alerta a isso, mas a pessoa portadora do pânico, ela potencializa muito isso. E é interessante perceber quais são esses gatilhos que podem levar a uma crise ao ápice.
às vezes, é quando você para que você começa a prestar atenção nos sinais do teu corpo. É quando você sente que o teu coração está batendo, que na verdade ele nunca parou para bater, só que você não parou para sentir. É quando você percebe que o teu braço está doendo pela má postura que você teve um dia inteiro. Mas aí tudo isso é interpretado de uma forma errônea e de uma forma catastrófica, como se fosse acontecer alguma coisa muito grave. Uhum. É isso, Renata? É justamente isso. E aí, depois de instaurada aí a sensação, existe sempre aquele medo de voltar a sentir aquele medo, né, Débora? Uhum. Então, e aí existem muitas evitações, né? A gente evita muito. Por exemplo, eu lembro que lá em 2018, antes daquele fato do aniversário da minha mãe, eu, por vezes, atendi as pessoas lá no escritório. Teve uma ou duas vezes, assim, que eu senti a sensação de pânico. A gente sabe, a gente sente o corpo, fica totalmente diferente, né? E eu entendi naquele momento que eu não queria mais trabalhar. Mas não é que eu não queria mais trabalhar, eu só não queria mais sentir o que eu senti naquele momento. Então, era a generalização, né? Eu sempre fui a rainha de generalizar as coisas, né? E aí eu tentava evitar tudo que um dia me fez sentir aquilo, né? Então, essa compreensão, assim, nossa, ela fez muito sentido para mim, e a compreensão dessa necessidade da imperfeição, de ser imperfeito também, fez com que eu sentisse uma evolução super significativa, né? No processo, assim. Uhum. Eu acho que sempre é importante a gente se entender e se conhecer para que a gente aprenda a lidar melhor com aquelas sensações que a gente tem. Nós falamos em cérebro trino. A primeira camada do nosso cérebro a gente chama de cérebro reptiliano. É aquela que interpreta os sinais e reage. É puro impulso, é puro instinto. É aquela parte mais animal. Por exemplo, quando a gente leva um susto, a gente reage de imediato. Está agindo no cérebro reptiliano. A segunda camada do cérebro límbico, que é aquela parte do cérebro que traz a emoção. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, eu posso, ou aí já está de um tamanho exagerado para mim. E só na terceira camada, quando chega no neocórtex, é que a gente começa a filtrar essa emoção e esses estímulos com a razão. O que acontece quando a gente faz uma crise de pânico? A gente age com a primeira camada do cérebro. É o nosso cérebro, a nossa herança animal lá atrás, que faz com que a gente queira reagir imediatamente e interprete tudo de forma instintiva. Então, aquela regrinha básica, para dar um tempinho, busca outros estímulos, não foca só naquilo que tu está sentindo. Procura, por exemplo, olhar para 5 cores diferentes que tem no teu ambiente. Procura ouvir 5 sons diferentes. Procura sentir 5 odores. E sempre se faz uma rede de contatos. Alguém que da tua confiança, até você conseguir dominar essas ferramentas, esteja próxima de ti, para que te situe. Calma, você está tendo uma crise de pânico, teu corpo não está em risco, está tudo bem contigo, isso vai acalmar. Eu lembro que teve uma noite que eu peguei no sono no sofá e acordei de susto, assim. Aí a consequência foi o coração acelerar, né? E eu fiquei apavorada, pensei, meu Deus, é um infarto, é agora, é agora. E aí eu levantei do sofá, era frio, uma noite de inverno, assim. E eu abria e fechava a porta aqui de casa e dizia, mãe, eu tô morrendo, é agora, é a minha hora, e tchau, né? Já tava me despedindo do mundo. E de repente eu olhei a mãe sentada, me olhando. Não fazia nada. E eu fazendo um teatro, né? Mas aquele teatro era real, não era um teatro para chamar atenção, era uma sensação real. E de repente eu olhei e falei, mas meu Deus, eu morrendo e a mãe não tá preocupada comigo? E aí
caiu uma ficha. Eu pensei, não deve estar acontecendo nada. Aí eu consegui voltar a respirar normal, fui me acalmando, né? Voltei a me aquecer, porque aí eu tava tremendo, mas era de frio, então até que eu voltei a aquecer meu corpo, porque todo aquele movimento abre e fecha, fez com que eu sentisse muito frio. Mas, e depois, assim, hoje eu paro para pensar, é até engraçada a cena, né? Imaginar toda aquela cena, minha mãe me assistindo e eu já me despedindo do mundo, né? E Mas, olha que interessante o que a Renata falou. Eu acordei com um frio e nem percebeu que estava com frio. Então, é aquilo que a gente falava agora há pouco. Agiu ali com o sistema reptiliano. Foi o primeiro impulso aí, que é de luta ou que é de fuga. Então, eu estou fugindo daqui porque eu tô morrendo. A descarga de adrenalina numa crise de pânico é intensa e não é drama, ela é real, ela faz sofrer. Do ponto de vista psíquico, a gente diz que a sensação mais próxima da morte é a sensação de pânico. E só quem trabalha com isso consegue saber a dimensão do sofrimento que isso traz. E agora, essa época de pandemia é uma época que as pessoas têm trazido muito mais isso para o consultório, que tem desencadeado muito mais crise de ansiedade generalizada, que tem desencadeado muito mais crises de pânico. E as pessoas perguntam muito, sou só eu que estou sentindo isso? Não, gente. As pesquisas da OMS mostram que de cada 3 pessoas no mundo, uma pessoa está sentindo ansiedade. Então, é um momento que é totalmente típico, que a gente não tem controle, é como eu falava esses dias, a vivência do impensado. Quando nós imaginávamos que nós não poderíamos abraçar a nossa família, que nós andaríamos na rua de máscara. Então, tudo isso nos tirou do centro. Quem já tinha uma tendência a descompensar, agora acabou potencializando, descompensando um pouquinho mais. E isso não é vergonha para ninguém. Gente, todos nós sentimos essa ansiedade desse momento, essas incertezas, alguns mais, alguns menos. E uma coisa importante, né, Débora, eu por muito tempo, hoje, quando eu paro para pensar, por muito tempo meu corpo deu sinais, né, deu sinais de que eu precisava olhar mais para aquilo que estava acontecendo, que eu precisava talvez buscar uma ajuda mais efetiva. É como eu falei no início, assim, eu sempre tive muita pressa de resultado. Fazem poucos anos que eu aprendi a respeitar um processo, né? Porque eu sempre fui daquele tipo resultado para ontem. Então, se eu começasse um tratamento para o pânico, por exemplo, eu queria que o resultado fosse imediatamente, né? E eu lembro que depois que a gente começou juntas, eu até ficava assim feliz quando eu tinha uma certa crise, porque era sinal de que o processo estava sendo consertado, né? E eu cheguei, por exemplo, até para mim o motivo de comemoração era fazer, sei lá, ao invés de 5 crises por dia, 4 já era já era um resultado super positivo, né? Então não foi tirada a sensação da noite para o dia, eu fui compreendendo a sensação. E, inclusive, há 2 semanas, eu fui caminhar num domingo de manhã, e aí eu usei uma viseira de elástico que apertava a minha cabeça, e eu tava de máscara. E, de repente, eu cheguei num certo trajeto lá da minha caminhada, começou aquela sensação, pensei, e agora, e agora, e agora? E aí, quando veio o e agora, eu pensei, calma, se concentra. Eu só puxei um pouco a máscara e soltei a viseira, pronto, acabou a sensação. Então, eu nunca prestava atenção nas coisas que estavam também ocasionando uma certa ansiedade ou uma certa sensação de pânico, né? Eu sempre ia pro pior. Então, agora eu vou desmaiar, agora eu vou morrer, agora eu vou ter que ligar para alguém, alguém vai ter que vir me socorrer. Então, eu sempre ia para o mais drástico possível, né? Mas por uma questão de não ter consciência de que poderia ter alguma coisa me apertando e me sufocando, né? Porque eu estava caminhando, então já fica um pouco mais ofegante, né?
E aí depois eu me dei conta, eu soltei a viseira, tirei a máscara, pensei, pronto, venci mais uma, né? Porque uma coisa que a Débora sempre comentou comigo, ela disse, Rê, o pânico não tem cura, né? Tem tratamento e tem a compreensão do que é. E para mim isso já é algo assim que me gera um conforto, porque eu, por mais que quisesse estar livre disso, né? Eu já me torno uma pessoa livre quando eu entendo a sensação e quando eu consigo barrar para não chegar no estágio, no próximo estágio, né? Quando Que você era o que eu não consegue conseguia fazer. controlar. Controlar, isso aí. É o que há um tempo atrás eu não conseguia, né? Eu deixava o negócio fluindo, assim. Uhum. E, Débora, só para compartilhar mais uma situação, assim, aí teve outra vez também, a gente tava falando de como trabalhar ajuda, né? Aí eu tive que fazer um trabalho fora de Maravilha e eu não conseguia pensar na hipótese de ir lá, mas eu precisava, né? Então eu dentro do carro ia respirando fundo, porque a sensação era que eu não tinha ar suficiente, que eu não tinha oxigênio suficiente. E quando eu chegava lá na palestra, parecia que baixava um negócio assim e eu conseguia fazer a palestra fluir. Quando eu saía da palestra, voltava toda aquela sensação e tinha que me abaixar para respirar e parecia que eu não tinha ar suficiente de novo. Então, só naquele dia, eu fiz 3 palestras num dia. E 3 palestras no auge do pânico, né? Então, como é engraçado, assim, parece, sei lá, que quando A a pessoa está no técnica profissional, funcionava perfeitamente, né? A emoção, perfeitamente, quando era a hora de ser a pessoa, descompensava. Mas a persona descompensado. profissional estava ali inteira. Uhum. E esses sinais eu tive já lá atrás, na toda aquela minha linha do tempo. E eu sempre falava, ah, não, deve ser uma queda de pressão, ah, deve ser tal coisa. Eu fazia suposições, assim, para talvez não enxergar o problema, ou justamente pela, como eu falei no início, uma certa vergonha, um certo receio de dizer, olha, estou sentindo isso, ou tenho isso, né? E aí eu acabava, mesmo eu justificando algo que eu sentia, ah, não, deve ser queda de pressão, deve ser porque eu não comi, vou lá, vou beber uma água, né? Enfim, tentava buscar respostas para aquilo que não tinha. E é aquela história de quando a gente era pequeno e achava que tinha um monstro embaixo da cama, enquanto a gente não parar e olhar embaixo da cama, a gente alimenta o monstro. E é isso que se Uhum. faz quando a gente não conhece o que está acontecendo. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com emoções, porque é uma negação das emoções mais básicas. Alegria é uma emoção básica, medo é uma emoção básica, ansiedade é uma emoção básica. Só que o que nós queremos é que a gente viva só os sentimentos confortáveis. Mas Uhum. mesmo os sentimentos mais desconfortáveis, eles servem para nos dar equilíbrio. Se nós não tivéssemos medo, nós seríamos uma espécie extinta. Se a gente não tivesse um pouquinho de ansiedade, nós paralisaríamos, nós não iríamos nos superar, a gente viveria uma vida estagnada. Então, não se foge dos sentimentos, se entende o que está acontecendo e se aprende a lidar com eles. Uhum. A Renata falava agora dessas sensações que ela tinha e realmente é terrível. Eu atendi há um tempo atrás uma paciente que ela chegava ao extremo de dizer assim: se você disser que você amputar minha perna e nunca mais vou ter isso, você pode amputar. Olha o tamanho da dimensão do sofrimento que uma crise de pânico acaba trazendo. Outras pessoas acabam deixando de sair de casa. Então, ela acaba limitando muito a vida das pessoas enquanto a pessoa não se predispor a se desarmar, a se entender e a se conhecer. É um processo extremamente interessante, mas ele não é um processo imediato. Essa coisa assim de um milagre, de curas mágicas, se alguém disser para vocês que isso existe, isso não é real. Não é uma Desconfia. conquista. Como? Desconfia, né? Desconfia, porque não é uma conquista que vai permanecer.
ela precisa ser gradual, ela precisa ser construída. A gente fala em dessensibilização sistemática, que é aprendendo um passinho de cada vez, mas cada passo que você der, ele tem que ser um passo muito firme. Uhum. É como se a gente reaprendesse a viver, né? Porque realmente, assim, o que a Débora comentava de essas evitações, eu fiz muitas evitações, né? Então, é de uns tempos para cá que eu tenho me disposto a enfrentar certas situações. E evitação do tipo extremo, assim, por exemplo, claro que todos esses exemplos que eu estou dando é sempre no auge do negócio, né? Mas teve uma vez, quem sabe onde eu moro, aqui em Maravilha, eu moro no centro, e eu precisava ir num mercado próximo daqui de casa, e eu não conseguia ir. Porque eu tinha uma sensação, assim, que se eu fosse, eu ia esquecer quem eu era, eu ia me perder. Imagina, se perder em Maravilha, né? Eu ia me perder, eu ia esquecer quem eu era, e eu não ia, né? Então, eu pegava pelo braço da minha mãe e dizia, vamos junto, sabe? Até que um dia a mãe falou, vai sozinha. E aí, meu Deus, parece é tão simples ir no mercado, mas quando tu tá nesse processo de pânico, é tão difícil ir pro mercado, né? Então, eu sinto que eu reaprendi a viver de fato, assim, porque coisas que para mim eram tão, hoje são tão simples de serem feitas, já não eram assim há um tempo atrás, né? Eu tinha, senti uma dificuldade maior com as coisas, desde a coisa básica até a coisa mais top, assim, né? E uma das coisas, né, Débora, assim, então, falando um pouco do meu processo, foi uma junção de várias situações, né? Que eu entendi que assim funcionou. Porque, como eu falei para vocês antes, aquilo que eu buscava de maneira rápida para ter um resultado imediato nunca funcionou. Então, aquilo que eu fui construindo, que eu fui compreendendo, que eu fui entendendo, aí funcionou. E aí é uma junção de atividades, né? Foi terapia, foi exercício físico, foi meditação, foi praticar o autorrespeito, o que eu gosto de verdade, o que eu quero, aprender a dizer não foi super importante, né? Comunicar com mais clareza os meus desejos, aprender a sentir as emoções, né? Então, hoje, se eu tenho raiva, eu sinto a raiva e não me sinto mais culpada por sentir raiva. Se eu sinto medo, o medo já não é mais a minha desculpa preferida, porque antes era uma desculpa para tudo, né? Nada eu fazia por medo. Se eu tô feliz, eu aceito a felicidade. Então, hoje eu percebo que eu tô muito mais consciente das minhas emoções, né? E consciente de tudo aquilo que é necessário ser feito para que eu possa passar ali, sei lá quanto tempo faz que eu não desencadeei mais uma crise de pânico, né? Eu tenho as sensações, mas eu consigo já dizer, não, peraí, você não vai crescer dentro de mim, né? Uhum. E é bastante importante isso que a Rê está falando, que é eu assumo o meu processo. Eu decido agora que eu vou cuidar de mim de uma forma amorosa, de uma forma que eu nunca olhei. Porque, como a gente falava há pouco, a tendência é fazer um processo de transferência. Eu quero tomar um remedinho que me cuide. Algumas vezes a medicação é necessária também, ela vem como um aliado, mas a medicação ela trata sintoma, ela não trata a causa. Então, é bem importante que a gente seja agente no nosso processo de transformação. Eu falo para os meus pacientes que a gente tem que lembrar sempre daquele tripézinho, o ASA: alimentação saudável, sono reparador e atividade física. E às vezes são coisas tão simples, mas que eles requerem uma mudança muito profunda para que a gente se disponha a se cuidar, a se olhar com amorosidade, a se olhar com afetividade, a se olhar de uma forma que talvez durante muito tempo foi negligenciada. E esse tripé, ele sustenta muita coisa. A Rê falava aí em meditação. O que é a meditação? Na verdade, a meditação é você prestar atenção na tua respiração. É você entender o teu movimento do ar entrando, do ar saindo e fazendo aquela pausa para que você consiga dar uma respirada.
qual é o nosso primeiro movimento de independência que a gente tem na vida, que a gente tem no mundo? A gente tem o processo de respiração, que é quando é cortado o nosso cordão umbilical e a gente tem que passar a respirar. Então, aprender a respirar é trazer autonomia para a gente, é trazer força. A Tami que está aí reforça o que eu estou falando, mas é isso, é você aprender a cuidar de você. Débora, estamos com 10 minutos faltando aí, quase chegando ao fim, né? Nossa, que rápido que passou. Passou rápido, né? Acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 aí. O pessoal que está nos assistindo, se concordem, reajam aí, daí a gente bola uma parte 2. Mas uma coisa, assim, bem importante, por exemplo, hoje eu estou aqui, né, expondo toda a minha situação, e hoje, para mim, já é mais fácil falar sobre isso, né? Porque eu realmente já não me sinto mais a esquisita da história. Porque é aquela coisa assim, quando você entende que isso é algo normal, que mais pessoas sentem, que mais pessoas vivem, você acaba, sei lá, entendendo que tá tudo bem sentir essas coisas também. E que isso não te faz uma pessoa pior. Porque esse era o meu medo. As né? pessoas E nem comentando parte 2, com certeza. Ai, que gostoso. Obrigada. Então já vamos bolar a parte 2, né? Uns dias a gente já bota nova data. Sim, eu não consegui acompanhar muitos comentários aqui, não consegui ler todos eles, mas então, nesse tempo, as pessoas que quiserem mandar perguntas, ficam à vontade. Eu acabei de ver uma colega aqui que comentava que ela vê muitas propagandas dizendo a cura da ansiedade. Então, a gente sabe, né, a ansiedade não tem cura. Como é que a gente vai controlar um dos nossos sentimentos básicos e que acompanha toda a humanidade? É que a gente pode tornar essa ansiedade adaptativa, funcional, para que a gente aprenda a lidar com ela ou para que ela paralise o nosso dia a dia. Vamos usar o exemplo de uma campainha para que a gente consiga saber o que é normal e o que é patológico em termos de ansiedade. Melhor, de um alarme de casa. Qual é a função de um alarme? A função do alarme é que quando a segurança dessa casa, das pessoas que habitam nela estiverem em risco, que esse alarme dispare. Agora, se passar um inseto, se passar alguma coisa e esse alarme disparar, ele não está calibrado. E a mesma coisa é a ansiedade. Ela tem a função de nos alertar para alguns perigos, de nos empurrar para frente, mas quando ela dispara a todo momento, é sinal de que tem algo errado. É o alarme que não está calibrado. Então, a gente precisa aprender a lidar com essa ansiedade e entender que tem momentos que elas são perfeitamente normais. Fazer uma live, para mim, não é a minha praia. Eu não tenho a habilidade da Rê para falar, eu não tenho o domínio das mídias sociais. É óbvio que isso gerou ansiedade, mas é uma ansiedade que, vamos lá, vamos aprender a lidar, vamos superar. Essa é a nossa tendência agora. Concorda? Concordo, totalmente. Todo mundo aí pedindo parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coisa boa, né? A mãe fez um comentário aqui que é muito importante falar o que está sentindo porque alivia, né? Com certeza alivia. Então, realmente, assim, eu senti muita diferença quando eu comecei, mas aí tem um ponto, Débora, é compartilhar com as pessoas certas, né? Porque por várias vezes eu, na inocência e na busca de uma resposta, compartilhei com pessoas que me deixaram ainda mais preocupada sobre o meu problema. E aí, só para finalizar aqui, uma coisa que a gente até tinha comentado nos bastidores, mas teve um momento também do meu processo que eu tinha medo de ficar inconsciente, fazer alguma coisa contra a minha pessoa. E eu compartilhei isso com um profissional. Toma cuidado. Pronto. Aí eu já tinha certeza que o negócio ia acontecer, né? Então, compartilhar sim, mas com as pessoas certas. Porque quem não tem a compreensão
disso tudo que a gente está falando, nunca vai entender o que passa realmente pela cabeça de quem sente o pânico, né? Exatamente. Até porque não tem um filtro, né? Quando a pessoa está passando pelo processo da síndrome do pânico, que essas crises são recorrentes, ela não consegue filtrar aquilo que ela ouve. Tudo acaba virando uma verdade. Então, tem que olhar em quem vai confiar, como é que vai se relacionar e lembrar de que nem tudo que se ouve é verdade. Tem que ter alguns filtros, tem que ter alguma troca aí que se ganha. Porque a interpretação, ela fica muito exagerada, né? E geralmente pro fatal, né? Pro Então, catastrófico, exatamente. e aí eu lembro que no primeiro processo, assim, dessa reconstrução, eu deixei de assistir muita coisa, deixei de ler muita coisa, porque eu não conseguia, né? Eu não estava entendendo tudo aquilo. Então, hoje até eu postei aqui nas redes sociais um poeminha do Braulio Bessa, que eu adoro ele, aquele poeta nordestino, né? E aí ele falou assim que toda vez que a gente tropeça, a gente cai, a gente vai crescendo, né? E o que eu sinto desse processo todo é que várias rês foram morrendo, várias rês foram renascendo, outras foram nascendo, coisas que eu nem imaginava, assim, né? Rês que eu nem imaginava, mas que tudo isso está sendo muito válido, né? E está sendo muito bem assim aproveitado por mim, porque eu tenho percebido realmente o que faz sentido e o que não faz. Por isso que o compartilhar, por favor, sempre com quem tenha um conteúdo ou que já tenha vivido aquilo, porque senão a confusão está instaurada. Isso. E se evita ler muitas coisas, buscar coisas na internet, porque vai sempre interpretar de forma fatídica. Então, tem que aprender a se poupar, a se cuidar e a se preservar, né? Renata, a gente tem 1 minutinho só ainda. Ai, meu Deus! Então tá, gente, vamos agradecer aí a todos que estiveram conosco. Com certeza, acho que, né, Débora, teremos que ter a parte 2. Sim, até porque a gente falou do geral, quer dizer, do específico, do que aconteceu contigo, mas também existe um movimento agora gerado por toda essa pandemia, por tudo isso, que também está mexendo muito com as pessoas. Eu acho que a gente pode trazer isso. O falar com as pessoas corretas, com quem acolhe, ajuda a gente a reorganizar o real. À medida que a gente fala, a gente vai percebendo também a dimensão que a gente está dando para as coisas. Gente, se nós cairmos agora em função do tempo, quero deixar um beijão. Quem tiver dúvidas, perguntas, acesse meu site, nos chama no WhatsApp, no Face. Estamos à disposição, não é, Rê? É isso aí, com certeza. E provavelmente bolando aí a parte 2, né? Foi muito legal. Até hoje à tarde a gente conversava, será que a gente vai ter assunto para 1 hora? Meu Deus, né? É que com a Débora vai passar 4 horas conversando que ainda tem assunto, né? É a afinidade. Eu preciso mandar um beijão para a Bruninha, minha filha do coração, que está sempre dando um feedback para as coisas aí. Bruna, querida, muito, muito obrigada por tudo sempre. E obrigada a todos que estiveram aqui conosco, todos os comentários, né? Todos os compartilhamentos. Também quem esteve conosco no Facebook, tá? A live vai ficar gravada e a gente vai conversando, né, Débora? Com certeza. Quem quiser também compartilhar comigo, né, sei lá, o que está sentindo, sensações, enfim. Hoje eu já me sinto uma pessoa preparada também para falar sobre isso, né? Não para auxiliar numa questão de já passei e posso dizer o que eu fiz, né? Mas a ajuda mesmo é com psicóloga, né? E até uma coisa importante, assim, pode falar. é uma coisa que eu gosto, porque eu trabalho uma linha de autoconhecimento, a Débora trabalha outra, né? Mas eu sou muito fã dos processos de terapia clássicos aliados aos processos de coaching clássico, porque na terapia você tem um tipo de esclarecimento e no coaching você tem uma ação diferente, né?
Então, dá para aliar as coisas, dá para fazer um processo ser legal, ser leve, ser feliz na busca, né? Gente, acho que a gente não faz nada sozinho, né? Quanto mais a gente contar com uma multifatoriedade de olhar, diferentes olhares, a gente vai conseguir melhores resultados. Nós não somos onipotentes, assim, eu resolvo tudo. Então, quanto mais aliados no nosso processo a gente tiver, melhor. Uhum. Concorda? E que a A gente... letra faz o processo dela, eu trabalho dentro da psicanálise, tem vários outros profissionais que somam conosco, então acho que é buscar aquilo que nos completa, que nos faz bem, né? E buscar aquilo que faz sentido pra gente, né, Débora? Porque pode ser que aquilo que eu faço não faz sentido para outra pessoa e vice-versa, né? Então, buscar também nesse processo a nossa individualidade, aquilo que realmente importa pra gente, né? Porque é assim que a gente consegue construir uma vida mais consciente e mais focada nos nossos resultados, né? E mais fácil também. Então, E gente, mais fácil. encerramos por aqui, né? Rê, alguma Sim, coisa a mais? sim. Não, não, tudo certo. E um grande beijo e obrigada mais uma vez para todo mundo. Beijo, gente. Até daqui uns dias, que agora eu tô curtindo esse projeto das lives aqui. Então tá, uma boa noite a todos, uma ótima semana. Dúvidas, nos chamem, que estamos à disposição. E a live vai ficar gravada no perfil também, tá bom? Ai, que bom. Essa vai ficar. A live anterior a gente esqueceu, que eu fiz com a Ivana, a gente não gravou. Então, essa vai ficar. Sim, Obrigada, Rê. Grande sim. beijo. Beijo, obrigada, Débora. Até mais.